Oi, gente. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o manejo sanitário de ovinos. A ovinocultura, ela é a parte da zootecnia que trata do estudo e da criação de ovinos, que seriam as ovelhas, os cordeiros, os carneiros, e o seu objetivo é a produção de alimentos de origem ovina na forma de carne, de leite, dos seus derivados, e também a produção de lã, que é a extraída desses animais, e também produtos derivados da lã. Um dado interessante que nós trouxemos aqui para vocês foi disponibilizado pelo IBGE, que apontou que no ano de 2019 o Brasil contabilizou cerca de 20 milhões de cabeças ovinas. Como podemos observar aqui nesse mapa ao lado, a ovinocultura está distribuída em quase todo o território nacional. Ela possui uma grande diversidade de raças, com que faz com que ela tenha um grande potencial de crescimento. Aqui colocamos alguns exemplos de raças que despontam como uma das mais importantes no cenário nacional, como a Santa Inês, a Dorper, a Morada Nova. Como eu havia citado anteriormente, a ovinocultura é uma atividade difundida em quase todo o território nacional, mas ela possui concentrações especiais em algumas regiões específicas do país, como no Nordeste, que abriga cerca de 60% de todo o rebanho ovino. A região sul, até o início da década de 80, ela se destacava como o maior rebanho de ovinos. Mas, após a crise da lã, muitos produtores acabaram modificando a aptidão dos rebanhos especializados de lã para corte, fazendo com que, então, atualmente, a região sul tenha cerca de apenas 24% de todo o rebanho ovino do país. Um fato interessante é que os rebanhos do Nordeste têm se mantido historicamente a sua aptidão para corte, visto que os animais dessa região geralmente são deslanados. A rusticidade dos ovinos frente às adversidades climáticas ela é secular, tanto pelo processo de adaptação, quanto pela seleção natural e também pela influência do próprio homem. A falta de conhecimento das práticas corretas de manejo de higiene das instalações, ela afeta diretamente a produção, o que acaba gerando perdas e também gastos com animais doentes. Por isso, é de extrema importância que se passe orientações de manejo sanitário aos produtores de ovinos, com o intuito de sensibilizá-los mesmo sobre a importância da higienização das instalações, sobre o manejo de criação, sobre a vermifugação, sobre casqueamento e dicas mesmo de ajustes para suas instalações, visando um maior índice reprodutivo. A gente pode observar que atualmente muitos produtores realizam um sistema de criação extensivo, a pasto, sem cuidado de manejo e sem melhoramento genético, onde esses animais eles não são a atividade principal da fazenda. Mas com isso a gente pode observar que há um baixo rendimento desses animais. E isso também está diretamente ligado a problemas de criação, porque os animais, muitas vezes nessas propriedades, eles não têm tanta atenção, o que acaba gerando neles, muitas vezes, quadros clínicos, como verminose, como dermatite, problemas esses que acabam levando à morte se não tratado corretamente. Por isso que a limpeza e a desinfecção de instalações são práticas que devem ser rotineiras nas propriedades, porque ela é essencial para preservar a saúde dos animais, para prevenir, para controlar e também para eliminar doenças do rebanho. O confinamento, ele também é uma ferramenta bastante utilizada pelos produtores que desejam atingir o nível máximo de ganho de peso do animal em um curto período de tempo. E o confinamento, nele, tendo uma alimentação balanceada, consegue-se até reduzir a taxa de mortalidade, porque através do confinamento, o produtor consegue ter um acompanhamento mais rigoroso de todo o seu rebanho, né? Ele tem as instalações planejadas, o que facilita o seu manejo, proporciona uma zona de conforto do animal e favorecendo bastante o seu desempenho. As doenças infecciosas estão também ligadas diretamente ao desempenho produtivo dos ovinos, como eu citei anteriormente. Porque quando ele não é feito através do programa de vacinações e vermifugação, não tendo esse controle, o rebanho pode muitas vezes ter percas significativas, trazendo bastante prejuízo ao produtor. Por isso que o manejo sanitário adotado e realizado no rebanho rigorosamente possibilita um controle efetivo na entrada de doenças e um alto índice reprodutivo de todo o rebanho. Mas no confinamento, uma coisa que é importante de se atentar é que em um ambiente onde vive um grande número de animais em um espaço reduzido,
os problemas sanitários tendem a se agravar. Por isso que é importante manter em dia a higienização e a desinfecção desse local. De uma maneira geral, a gente pode dizer que o manejo sanitário ele pode ser feito por basicamente essas medidas básicas, como higienização do ambiente, obter e seguir um programa sanitário, ter uma alimentação adequada e de qualidade e principalmente ter conhecimento do tipo de produção e avaliação dos animais. E quais são os principais objetivos do manejo sanitário em ovinos? Bom, um ponto positivo, né, quando se adota um manejo sanitário em ovinos, é principalmente reduzir a taxa de mortalidade dos animais. Também reduzir a taxa de morbidade dos animais. O que é morbidade? É aquele animal que você nota que ele fica doente com mais frequência. É um animal apático. Bom, um outro objetivo é reduzir os custos com medicamentos. Se você tiver menos animais doentes, consequentemente, você vai ter menos gasto, né, com medicamentos. Outro objetivo é aumentar os índices de fertilidade, aumentar o ganho de peso, aumentar a produção de leite, aumentar a produção de lã e também aumentar a produção de carne. Bom, e quais são os sinais de doenças e os sinais de saúde dos animais? Bom, sinais de saúde são os seguintes. Bom, os animais que apresentam, né, sinais de saúde são que apresentam geralmente um comportamento ativo, um bom score corporal, ou seja, né, um peso compatível com a idade, um consumo de alimento normal, a ruminação normal, olhos vivos e brilhantes, uma locomoção normal, o focinho gelado, pelos lisos e brilhantes, as mucosas pigmentadas, uma respiração normal, né, de torno de 12 a 15 movimentos por minuto, uma temperatura corporal normal, as fezes peletizadas, né, no caso, em formato de bolotinha, uma urina clara, um balido normal. Esses são os sinais de saúde. E quais são os sinais de doença? Bom, é um animal triste, um animal abatido, um animal apático, um animal prostrado, um animal com algum corrimento, um animal de cabeça caída, com algum inchaço, com caroços, feridas, com secreções purulentas, perda de peso, diarreia, sangue na urina, perda de apetite, olhos vermelhos, mucosas pálidas, com dificuldade de locomoção, um animal que fica isolado do rebanho, e isso é um dos primeiros sinais que nós conseguimos identificar, né? Porque sabemos que os ovinos são animais que vivem ali juntinhos, o rebanho sempre está juntinho. Então, se a gente nota que tem uma ovelha distante ali, quietinha, num canto, isolada, provavelmente ela está com algum problema. Animal mancando, animais com temperatura elevada, pelos arrepiados e sem brilho, uma respiração acelerada, tosse, tudo isso são sinais de doença. Bom, e o que fazer, né, se esse animal estiver com um sinal de doença? Bom, primeiramente, isolar esse animal do rebanho. Por que que isso é importante? Porque se esse animal estiver com alguma doença que possa passar para os outros, vai acabar alastrando o seu rebanho e você vai ter uma perca muito grande, o que não é nada bom. Logo em seguida, identificar a doença e tratar. Caso você identifique a doença e não tenha um conhecimento de tratamento, é muito importante procurar a ajuda de um profissional. Oi, gente, eu me chamo Yasmin e eu vou falar sobre quais são os animais mais susceptíveis a doenças e quais os motivos dessa fragilidade. Os mais susceptíveis são as fêmeas no final de gestação e início de lactação e os cordeiros nas primeiras semanas de vida. O motivo da susceptibilidade das fêmeas é pelo momento fisiológico que ela se encontra, porque são fases de alta exigência dessas fêmeas, principalmente naquelas de partos gemelares. Quanto aos cordeiros, pelo fato de apresentar um sistema imunológico frágil, muitas vezes apresentar um baixo peso ao seu nascimento, isso os tornam susceptíveis às doenças que acometem os cordeiros no início de vida. Nós fizemos essa pergunta para a professora Sirley, ela tem um grupo de estudo de ovinos, inclusive ela que respondeu, e decidimos colocar aqui. É uma breve explicação, mas também perguntamos isso para nossa entrevistada Amanda, e ela falou bem mais sobre. E é isso.
Agora vamos ficar com a parte da entrevista. Meu nome é Beatriz e vou passar a palavra para a Amanda. Me chamo Amanda de Carvalho, eu sou formada em zootecnia pela Unesp de Dracena e hoje atualmente eu faço mestrado aqui na USP de Pirassununga. E meu mestrado ele é com a nutrição, qualidade para animais de produção, né? E aqui eu trabalho com cordeiros confinados. Então a gente vai falar um pouco sobre a ovinocultura, né? Então o que é a ovinocultura? A ovinocultura são animais de produção que são as ovelhas, no caso a ovelha é a fêmea, que é a mãe, né? Porque tem muita gente que confunde. E o cordeiro, ele é o filhotinho da ovelha, tá? E aí, tem muita gente que confunde e fala sobre carneira, não existe carneira, tá? É carneiro, que é o macho reprodutor. Então a gente tem a ovelha, o cordeiro e o carneiro. O borrego, ele tá intermediário aí entre cordeiro e carneiro, que ele já é um animal adolescente, entre aspas, igual a gente. A primeira pergunta que formulamos foi quais os animais mais suscetíveis a doenças e quais os motivos dessa fragilidade. Suscetíveis na categoria é os cordeiros. Por quê? Cordeiro, ele é de um animal que tem idade assim aproximadamente até 7 meses e ele tem dente de leite. Por que ele é tão suscetível assim às doenças? Porque ele ainda não tem imunidade. Então, o que ele recebe da mãe é o colostro, né, que ele tem que amamentar até 6 horas para ele estar ingerindo essa imunidade. E ele recebe o leite materno. Então, o leite materno é todo o nutriente que ele tem. Então, ele não tem uma flora intestinal já habitada para ter resistência à verminose, que a gente vai falar posteriormente. E então, ele é mais susceptível à doença porque ele não tem imunidade. Né? A imunidade dele é baixa comparado aos outros da categoria animal ali. Então, por isso que ele é mais fácil para ter verminose, para ter meriose ou coccidiose e qualquer outras doenças que acomete o rebanho. Quais as doenças mais comuns que acometem esses animais e que causam mais prejuízos? Mais prejuízo é a verminose, né, que é a Haemoncus contortus. De novo, vai ser com os cordeiros por conta de ter uma imunidade baixa. E normalmente, na ovinocultura, os animais ficam a pasto e o pasto está contaminado com verminose se eles não tiveram um planejamento adequado para ter um sistema rotacional. Então, como o cordeiro ele tem imunidade baixa e o pasto está cheio de verminose, e ele ainda não come assim com grande frequência o pasto, mas eles são curiosos, então tudo que a mãe for fazer ele vai fazer, então ele vai comer alguns pedacinhos de pastos ali, e nesse momento ele vai ingerir o verme, e esse verme ele acomete o intestino abomaso, e o abomaso né, para ruminante, que eles têm 4 compartimentos aí de intestino, é o que é o mais importante. Nesse momento, como o verme ele acopla no abomaso, ele se alimenta de sangue. Então o animal vai ficar com anemia. E quando tem uma verminose, é muito difícil o animal voltar a ter uma vida normal por conta de que é muito rápido tudo. Então ele vai ter uma anemia e ele já vai direto a óbito. Um meio de evitar a verminose é aplicando o vermífugo, né, que é o antiamíntico. Então, quando as ovelhas elas estão gestantes, antes do parto, 30 dias antes, já vai entrar com o vermífugo. E depois que os cordeiros nasceram, 30 dias depois já faz a segunda aplicação. E a gente tem que lembrar também que não pode vermifugar a qualquer momento assim, tem que ter um planejamento, porque eles podem ser resistentes àquele antiamíntico, então, já que tem um monte de verme, não vai resolver nada se não tiver um planejamento. Então, pode entrar aí com famacha, né? Famacha, ele tem que olhar a mucosa do olho para ver se tá rosa ou branca. Se ele estiver mais próximo do branco, né, que ela vai de 1 a 5, ele tem que vermifugar. Que aí tá mostrando que ele tá com verme por conta que esse verme ele se alimenta de sangue. Então, por isso que ele não vai ter uma mucosa rosadinha. Outra doença que acomete também o rebanho, que ela é prejudicial economicamente por conta que o animal já vai direto a óbito, é a hemeirose, né, que é um coccídio, que é a coccidiose, que é um parasita, né, parasita não, protozoário. E esse protozoário, ele tá no intestino duodeno, né? Então, o intestino duodeno, ele absorve os nutrientes. Então, como ele tá acoplado no intestino duodeno, ele vai romper
aquelas papilas para absorção, então não tem como regenerar de novo. Então é permanente essa perda. Então o animal, ele vai ser um animal sempre, eles falam que é guacho, né? Mas é sempre um animal doentinho, ele não vai ter um desempenho como teria os animais saudáveis. Então não tem uma vacina contra a eméria. Pode entrar entrando como uma prevenção aí, que é na alimentação. Então, na alimentação vai entrar com os ionófilos, e esse ionófilo ele vai no intestino, que ele vai ajudar a combater esse parasita através da alimentação. Então, também tem um tratamento, né, que é a sulfa, que é o Bicox, só que esse tratamento ele é caro, ele custa mais de R$ 400. Então, o que a gente tem que fazer para prevenir tudo isso? Ter o lugar com sanidade adequada. Então, tem que limpar bebedouro, tem que trocar água, porque a emeira, ela vai através das fezes, então o animal contaminado, aí eles vão beber aquela água contaminada e eles vão pegar o protozoário. Então, o ambiente tem que estar adequado, tem que estar com uma boa sanidade. Todo dia tem que limpar, tem que trocar a água, limpar o coxo, limpar ali onde eles defecam, para que não aconteça essa infestação do protozoário. E tem um outro também, uma bactéria, né, que é a clostridiose, que ela afeta também o rebanho, mas aí já é um animal onde ele já está consumindo alimentos sólidos, né, que são as dietas e as rações, né? Então, a partir do momento que ele começar a consumir um alimento sólido, tem que aplicar a clostridiose, que é através de vacinação. Quais as medidas profiláticas adotadas para a criação desses animais? A dos antimíticos, que é para combater os vermes, né? Que é para aplicação do vermífugo. Deixar o local bem higienizado, né? Para combater a hemeriose. E fazer as vacinações contra a clostridiose para combater os clostrídeos aí, que são bactérias, né, fatais para o animal, né? Que entra várias outras clostridioses aí para impedir que afetam todo o rebanho. Também, né, a gente tem que lembrar da nutrição aí, que é necessário ter uma nutrição adequada para o animal, dependendo da sua categoria, para atingir as exigências nutricional dele. Se o animal está bem nutrido, ele não vai ficar doente, né? A gente não fica com anemia se a gente se alimentar bem. Então, a gente, através do alimento, então tem que fornecer um alimento adequado, ter uma boa nutrição para que eles não venham a ficar doentes. Então, tem que se encaixar tudo, né, no planejamento. Não é só eu vou aplicar o vermífugo e vou deixar lá, pronto, vai resolver o problema. Não, tem que ter uma boa nutrição para o animal e o ambiente tem que estar adequado. Quais as boas práticas de manejo para essa criação? O bem-estar animal, né? Então, é as 5 liberdades. Então, primeiro é livre de fome e sede. Então, o animal ele tem que ter uma água adequada. E eu sempre falo, qual que é a água adequada para o animal? Vocês sabem? É aquela que eu posso beber. Então, se eu posso ir lá no coxo e beber aquela água está adequada para eles consumir. E aí, como eu falei da nutrição, então o animal não pode passar fome. Às vezes eles acham só porque é ovelha, eu vou jogar no pastinho aí ela vai se virar. Não é assim, tem que ter uma alimentação adequada, né? Aí é onde entra o nosso trabalho. Aí o segundo, a liberdade, é livre de desconforto. Então o animal tá sofrendo injúrias ou tá doente ali. Não, vou deixar ele desdarar. Não, não pode. Você tem que você tem que cuidar, tem que ter um manejo sanitário para o animal ficar bem ali. A terceira é livre de lesões e doenças, né? Então eu tenho que tratar se o animal tá com machucado, ou normalmente a ovelha fica com mastite. Eu tenho que tratar essa mastite ou eu tenho que evitar isso. Então como é que evita uma mastite? Tem que ver se o cordeiro ele tá consumindo leite materno. Eu tenho que ver se aquela matriz ela tem uma boa habilidade materna para que ela traga o cordeiro perto dela, porque às vezes só vai produzir, a ovelha não gosta de cuidar do cordeiro, o cordeiro vai ficar Deus dará e ela vai ficar com mastite. Então, antes de tudo isso, tem que ter um planejamento de reprodução, um planejamento de manejo, né, de estação de monta. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. A quarta liberdade é expressar o seu comportamento. Então, eu tenho que ter um ambiente para que os cordeirinhos possam correr. Eu tenho que ter um local onde que eles possam expressar o seu comportamento, né? A gente vê que os ovinos, eles são animais gregários, então ele anda em grupo. Então, normalmente, se tem um pasto muito grande e eles não vêem um outro, eles já ficam com estresse. Porque eles são presas, né? Então, eles são presas. Então, eles têm que ficar um perto do outro. Então, o ambiente tem que favorecer tudo isso e favorecer o seu comportamento. Por isso que a gente também estuda etologia. Se eu não
estou enganada. Que é através para ver o comportamento do animal. Então, se eu sei qual que é o comportamento do animal, eu sei como eu me comportar, até na parte de manejo, né, que é legal. A gente tem aquela parte zona de fuga do animal, então eu sei onde eu tenho que andar para ele poder ser conduzido. Então, quando a pessoa não sabe disso, ela vai gastar muita energia correndo atrás de animal, ele vai e volta. Agora, se eu sei, eu faço assim com a mão, ele vai e anda. Eu fiz isso num estágio, eu fiquei super feliz que eu coloquei a teoria em prática e deu certo, fiquei muito feliz assim. E realmente acontece. Então, se a gente sabe como é que o animal expressa o seu comportamento, a gente sabe como manejar ele da melhor maneira possível. E aqui, a quinta liberdade é livre de medo e estresse, que entra também nessa questão aí do animal, ele sendo gregário, ele tem que ficar em grupo, né? Então, por que eu vou deixar ele sozinho, balino ali, e esquecer que ele tem que ser liberto no campo junto com outro? É lógico, se ele estiver doente, a gente tem que deixar ele de quarentena. Mas a gente tem que se adequar a todas essas situações. Quais são as maiores dificuldades para o manejo? Entrar novamente na parte de verminose, né? Porque quando você lembra de ovelha, você vai lembrar de verme. Porque realmente o pasto ele é infestado de verme, então a gente tem que conhecer o ciclo do verme para poder combater ele, tem que ter um sistema rotacionado para o pasto ter o menor índice de verminose e fazer essa aplicação de manejo sanitário. E a gente tem que cuidar dos cordeiros, né? Porque os cordeiros são os futuros, que eles é a renda na realidade da ovinocultura. Então, normalmente as pessoas não cuidam da ovelha em gestação e também não separa lote. Então, isso vai cometer no produto final, a gente fala, né? Que é depois do abate, que é a carne. Então, tem todos esses cuidados dentro da ovinocultura. Mas, assim, toda a produção tem essas dificuldades, né? Então, tem que se adequar à espécie que você está produzindo e saber quais são as suas necessidades para ser atendida. Tanto nutricional, quanto de sanidade, quanto de bem-estar, né? Para ter o manejo, como a gente falou aqui. Para que tenha maior produção naquilo que você quer trabalhar. Então é isso, gente. Amanda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E agora fiquem com um breve vídeo sobre como é a instalação e a criação dos ovinos aqui na faculdade no campus de Dracena. Obrigada.